Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao programa anual. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos, professor particular, operador de ações e opções de ações. Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento semanal, hoje é 19/7, domingão. Não consegui fazer o vídeo no sábado, mas cá estamos, vamos lá. A CWI na semana fechou em queda de 1,70%. Que nós temos aqui no semanal. Teste da média de 9 períodos, segue dentro de uma lateralização que já dura aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas. E aí fica muito claro que o seguinte, se perder essa média de 9, busca a média de 20 no semanal. No gráfico diário já perdeu média de 9, média de 20, média de 50, abrindo espaço para a média de 100, que seria justamente o alvo deste triângulo aqui que temos formado. É um pouco menos, né? Então abre espaço para esse triângulo, ok? Vou ver como vai ficar essa semana, mas o principal ponto aqui é perder essa média de 9 no gráfico semanal. Emerging Market já vinha daquela deriva que a gente já tinha mapeado, já buscou média de 100, aqui para baixo mira média de 200, que é o alvo técnico daquela deriva. Por enquanto, o movimento é extremamente técnico. Está testando média de 100, na verdade de 20 no gráfico semanal. Pode sair uma reação daqui? Pode. Mas aí tem que partir da Coreia e Taiwan, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Perder essa região abre caminho para a média de 50, que vai coincidir com a média de 200 lá do gráfico diário. Emergente menos China, mesmo movimento, bateu já na média de 100, para baixo mira essa região dos... é o topo anterior aqui do gráfico semanal, né? Tá na média de 20 também. As últimas vezes o mercado reagiu justamente na média de 20, tá? Desde abril de 2025, veja, segura na média de 9, média de 20 aproxima, catapulta. Aproxima na média de 9, média de 20 chega, catapulta. Vem na média de 20, estica. Vem na média de 20 agora de novo. Se tem local para reação, é aqui, né? América Latina, tá bem. Temos aí uma menos, né? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas de lado. O problema é essa média de 20 aqui, que já está inclinada e já pressionando o preço. Eu não preciso nem dizer o quão importante é vencer essa região. No gráfico diário, estamos fazendo um retorno a essa LTB que fora rompida, junto com a LTA. Então nós temos um duplo suporte aqui. Se tiver reação nessa região, temos espaço para ir agredir o 35, tentar um pivô de alto. EWZ, mais ou menos na mesma pegada, mas está mais forte do que ILF. Média de 20 por cima como resistência no semanal, então é o ponto a ser vencido. Poxa, Luciano, se perder aqui a mínima dessa semana, é um PC de venda no gráfico semanal? É. Mas eu não vendo em cima de média de 220 aqui no diário, tá? Então eu ficaria de fora dessa venda no momento. E aí é inclusive o que eu vou falar do Ibovespa, né? Porque no semanal abre caminho para venda, mas o gráfico diário está em cima de um baita suporte, então não fica legal. O que não tá legal de nenhuma forma aqui na WZ? Fez esse pivô alinhado da média de 200 média de 20, mas o OBV faz um Advanced Breakdown. Então isso aqui não é nada legal, tá? Nada legal. Ou o mercado reage rapidamente aqui, puxa esse OBV para cima e aí vai ter que vir muito volume comprador, ou a gente pode ver a gravidade agir aqui, vir testar a média de 200, LTA, quiçá perder. SPY fez um teste de topo aqui no semanal. Por enquanto estamos tendo um topo mais baixo no semanal. No gráfico diário já vínhamos vendo isso através da falha de topo. Está testando novamente a média móvel de 50 períodos, que foi quem segurou aqui, aqui, aqui e aqui. Se perder essa média de 50 no gráfico diário, abre caminho para a média de 100, aquele lance dos fractais, né? Inclusive deu uma aula sobre isso no grupo fechado sexta-feira, cara. Coisa de 10 minutos, mas foi sensacional a aula, sensacional. Lá no grupo eu faço microaulas durante a sala ao vivo, né? E aí gravo, disponibilizo para quem não participa da sala ao vivo, todo mundo assistir. Cara, muito, muito legal, tá? Inclusive, deixei meu convite para quem quer acompanhar o meu trabalho mais de perto. Vem participar do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você saber mais informações. Inclui na assinatura 5 produtos, 4 grupos do Telegram e uma planilha de acompanhamento no Google. Os grupos são divididos 1 a 4, sendo que
1, 3 e 4 somente eu falo, sendo que o grupo 1 é somente análise, alguma notícia relevante, algum comentário. Grupo 3, somente operações brasileiras. Grupo 4, somente operações norte-americanas ou mundo, né? E o grupo 2 é onde tem chat aberto, todo mundo pode falar, é onde tem a sala ao vivo, é onde tem day trade também. Então fica aí o meu convite para você, beleza? E na planilha, onde fica planilhado as operações ali do grupo 3 e 4, que são passadas antes do pregão. Falo isso porque durante o pregão pode acontecer alguma coisa mais relevante, vai para o grupo 3 ou para o grupo 4. Tá? SP futuro. Semanal também temos uma falha de topo, esse triângulo aqui não faz mais sentido. Essa LTA sim faz sentido. E aí para baixo esse negócio mira na LTA. Temos aqui uma falha de topo no semanal, tá? E aí mesmo esquema, tá? Testando média de 50 pela quarta vez. Se perder isso aqui, abre caminho para um mergulho lá na média de 100. Naturalmente média de 20 do gráfico semanal. Nasdaq. Essa já tinha ido na frente, a gente já tinha mapeado esse triângulo, já perdeu ali as médias, inclusive média de 20 abaixo da média de 50, perdeu média de 9 do semanal, abre caminho para média de 20 do gráfico semanal, naturalmente média de 100 do gráfico diário, e logo abaixo tem o alvo do triângulo, tá? Então o movimento começa pela Nasdaq, ok? Dow Jones, muito tranquilo por enquanto, segue dentro daquele canal de alta, perdeu média de 20, pode vir buscar a parte de baixo do canal, naturalmente média de 50 no gráfico diário e média de 9 no gráfico semanal. Por enquanto, movimento bem técnico, tá? O 1000, mesmo esquema. Ó, tem um canal, deixa eu botar melhor esse canal aqui. Aqui, né? Então, tem a média de 50 aqui como suporte, logo abaixo tem a parte baixa do canal. Semanal testando a média de 9, isso aqui inclusive é um 9.3 de compra no semanal. E o SP à vista, falha de topo, que já vimos ali no SPY e no SP Futuro. A falha de topo no gráfico diário. A média de 50 sendo agredida pela quarta vez. Perder aqui, abre caminho para a média de 100 no gráfico diário, que é a média de 20 lá do gráfico semanal. T10, semanal, falhou de novo na região do 4,627. Isso é positivo, porque nós temos um topo mais baixo aqui, abrindo espaço para um novo teste da média de 9, média de 20. Gráfico diário falhou, voltou na média de 9. Ontem chegou aí na média de 20, entrou reação. Tem que perder essa média de 20 e 50 aqui no gráfico diário para poder mirar na média de 100. E aí coincide com essa média de 20 ali do gráfico semanal. DXY já vem fazendo uma progressão de topo e fundo descendente, tá? Média de 9 e 20 por cima vão servindo como resistência. Abre caminho para a média de 50 do gráfico diário. Para tal, tem que perder a média de 9 no gráfico semanal, tá? Lembrando que no semanal esse cara continua com um pivôzão ativo. E para cima, se vencer 101 em 500, a história muda radicalmente. O VIX, para quem acompanha o meu trabalho aqui, realmente não é uma surpresa. Expliquei muito sobre essa questão da proteção com o VIX. Abaixo de 16 você compra proteção. Falei sobre qual é a estratégia, né? Não explicitamente ali, porque isso fica uma informação exclusiva para o grupo fechado. Mas ficou muito claro ali que VIX abaixo dos 16 você compra proteção, né? E aí, quem ficou ligado nessa dinâmica pôde se proteger bem dessa correção essa semana, né? Inclusive, o VIX está testando aqui uma LTB importante e, se rompida, abre caminho para um spike no gráfico semanal, principalmente, tá? Então, muita atenção no movimento do VIX e, naturalmente, SP500, né? E perdendo aquela média de 50, abre caminho para baixo. DBC acionou o 92 de compra no gráfico diário com volumaço, diga-se de passagem. Já está na média de 50. Retração de 50% de toda essa queda. Se vencer essa região aqui, mira 29,70 para corrigir toda essa pernada de baixa. E aí a gente vai dar uma olhada ali o que o mercado vai fazer. Mas é evidente que entrou uma reação muito forte nessa região. Minério de ferro está na média de 9 como suporte. Para cima está devendo média de 200, média de 50 como resistências. Gráfico semanal, testando média de 59 de baixo para cima, além da parte baixa desse canal. Bem truncado o movimento. Petróleo, buscou média de 50, né? Ó, vence a média de 20,
faz pullback na média de 9, engata a super tendência, buscou média de 50. Passar daqui, mira na média de 100 do gráfico diário, média de 20 lá do gráfico semanal, tá? Então, o movimento do petróleo bem forte. O ouro, nessa semana, acionou um 93 de venda semanal, para baixo está mirando um 161 de FIBO, 3.660 e média móvel de 100 períodos. Gráfico diário já segue no movimento de baixa, perder este fundo aqui dos 3.940, engata o movimento para esse semanal, tá? O BV semanal já se jogou com muita violência, tá? A prata chegou a perder fundo, tá na parte baixa daquele canal de novo, média de 20 vem regindo o movimento. Gráfico semanal confirmou o pivô de baixa, tá? Bem, bem esquisito. Para baixo mira média de 100 e essa região de topo anterior no gráfico da prata, tá bom? EFA, Europa, falha de topo semanal, de novo, testando média de 50 de novo, se perder média de 50 vem média de 100. Londres, segue mirando topo histórico, tá? Tanto no semanal quanto no diário, usou as médias como suporte, tranquilão. Alemanha, falhou o topo semana passada, voltou à média de 9, abaixo tem média de 20, 50 voltou para trocação de suco aqui no gráfico diário, né? E segue numa grande congestão, tá subindo, é verdade, mas com muita dificuldade. Tem um canal de alta aqui no gráfico diário, tá? França, confirmou o pivô, foi no primeiro alvo, voltou na média de 50, se perder média de 50 vem na 100 e na 200, bem travadão no semanal e no diário. Itália, voltou naquela LTA, média de 9 semanal continua ascendente, se perder essa LTA diário vem na média de 50, tá? Suíça, segurou média de 9 e média de 20, 9,3 de compra semanal, aqui tá com um cara que vai correr. Euro 50, 9,3 de compra semanal. Já o diário, temos aqui um possível pivô de baixa alinhado na média de 9 e média de 20. E um ombro, cabeça a ombro, tá? Então, se não acionar esse 9,3 de compra aqui no semanal, a gente tem muito espaço para fazer esse ombro, cabeça a ombro no gráfico diário. Perder 650, que é a média de 50. Abre caminho para a média de 100, lá na região de 100 mil. E média de 200 na região de 5.900, tá? Atenção nesse movimento. Lá na Ásia, Tóquio. Perdeu a média de 9, veio na média de 20, média de 100 no gráfico diário. E aí nós vamos ficar de olho que, desde abril de 2025, veio acima da média de 9, segurou em super tendência. Quando perdeu ali em abril de 2026, veio na média de 20, reagiu. Agora, novamente, o movimento se repete. Perdeu a média de 9, tá vindo na média de 20. Muita atenção. Você tem local para reação, é aqui. Se entrar reação nessa região, a gente pode ver um novo topo histórico. Mas se perde essa média de 20, abre caminho para média de 50, naturalmente média de 200 ali no gráfico diário. China 50 segue numa grande lateralização, a gente já vinha mapeando isso. Parou na parte alta da lateralização, voltou na parte baixa da lateralização. Agora é o inverso, né? A gente espera a reação na região de demanda. Hong Kong 50 volta na média de 20. Isso aqui é um PC de venda no gráfico semanal. Já no gráfico diário entrou um fluxo muito interessante, tá? Inclusive já está sendo guiado pela média de 9. Veio na média de 50, veio na média de 100, mas acima tem a média de 200 como resistência, que vai ser a média de 50 lá no gráfico semanal. Interessante esse movimento de Hong Kong. Já Hong Kong Tech voltou na LTB semanal, PC de venda claríssimo, inclusive testando a LTA como resistência. Complicado vender em cima da média de 200, é verdade. Aí você vê que no diário, vence a média de 9, buscou a média de 20, venceu a média de 20, buscou a média de 50, venceu a média de 50, buscou a média de 100. Parou ali, voltou na média de 20. Vai sair um pivô alinhado dessa média de 20 para ir buscar a média de 200? Temos que aguardar para ver. Coreia, pela primeira vez desde abril de 2025, fecha abaixo da média móvel de 20 períodos. Isso por si só não é motivo para acreditar que, poxa, vai inverter o movimento, coisa e tal, mas fato é que está contratado, a menos que Nasdaq abra com um movimento muito forte hoje à noite, domingo, está contratado Coreia vir com gap de baixa, né? Porque estava fechado na sexta-feira e lá nos Estados Unidos caiu e caiu bem a Nasdaq, né? Então, se o mercado for começar a correção nesse movimento inteiro, estando na primeira retração, mira retração de 50%, mira média de 50 períodos no semanal na região dos 5.400. E não seria nenhum movimento assustador, tá? Gráfico diário está testando média de 100, voltou na média de 9, tomou porrada.
perder essa média de 100 abre caminho para a média de 200. E aí, até pela distância, essa média de 50 vai se aproximando no gráfico semanal também. Taiwan fez aquele Joey de Nápoles, perdeu média de 9, perdeu média de 20, rompeu média de 50, rompeu média de 9 no gráfico semanal, mira média de 20 no gráfico semanal, mira média de 100 no gráfico diário. Índia. Índia está usando média de 9 como suporte no gráfico semanal, gráfico diário usando a média de 20, tá com espaço para ir buscar média de 200 no gráfico diário. Austrália, completamente de lado no semanal e no diário. Bitcoin. Bitcoin vai usando a média de 20 como suporte, ó. 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes. OBV na cara para romper a média de 20. Se vencer 65.500 em fechamento, abre caminho para ir buscar 69, 71.600. Mas muita atenção, tem que esperar realmente o movimento confirmar, não adianta antecipar. Assim como foi em Ethereum, né? Olha que movimento técnico. Confirma o pivô, volta na média de 9, topo anterior, 9.3 de compra e acionou. Para cima mira novamente 1940, 2035, média de 20 ali no gráfico semanal, média de 100 no gráfico diário. Se passar da média de 100, mira na média de 200 e assim a gente vai monitorando o movimento. Tá bem interessante isso daqui e muito de olho nessa média de 20 do gráfico semanal, que é o ponto que vem parando o preço há um bom tempo, tá? O dólar fechou um dojizão na semana. Para cima tem que vencer topo anterior e para baixo. Para baixo tem um belo espaço, tá? Mas tem que perder esse fundo anterior no gráfico diário. O euro tá na média de 200 semanal. Não vejo nada aqui para fazer. Modo sanduíche completo, né? Média de 20 por cima, média de 200 por baixo. Tem que esperar esse negócio desenvolver um movimento mais técnico. Falando agora do nosso mercado. Ah, rapaz. Por que o gráfico do DI não tá aparecendo? Pera aí, vou reiniciar aqui. Para você vai ser só um segundo. Beleza? Então, reinicia aqui, tá tudo certo. DI, pessoal. DI fechou 2,50 de alta essa semana. Fechou mal, né? Porque recuperou aquele movimento da semana passada. Só mudar isso aqui porque eu quero ver o volume. Pronto. O volume foi abaixo da semana passada, ponto positivo. Porém, no gráfico diário, temos um Advanced Breakup no ABV. Depois de uma falha de fundo. Venceu média de 20, abrindo espaço para ir buscar topos anteriores, quiçá parte alta do canal. Além disso, no semanal, isso aqui é um 9,4 de compra, mais um PC de compra. Não preciso nem dizer o quão ruim é isso aqui, né? E isso aqui, naturalmente, foi o detrator do movimento do Ibovespa, que caiu 2,30 na semana. Para quem assistiu o vídeo de fechamento semanal, e eu sei que tem muita gente que só acompanha o vídeo semanal, então tudo certo. Lembra que semana passada comentei o quê? Olha, não acredito na continuidade reta do movimento, uma correção seria completamente normal, uma volta na região de 174,5, 74. Bom, foi exatamente o que fez. Ficamos presos no candle da semana passada. Não tem 9,4 de venda aqui no gráfico semanal, porque chegou a romper a máxima da semana passada. No gráfico diário, retornamos na média de 20, e vamos lembrar que nos últimos retornos na média de 20, entrou reação, vai entrar reação. Podemos ter isso aqui, né? O que me incomoda? OBV, Advanced Breakdown. Isso aqui não é legal. Mas, o que nós temos tecnicamente aqui? Se perde a mínima dessa semana no semanal, abre caminho para fundo anterior. Porém, não tem autorização técnica no diário para vender com média móvel de 200 próximo do preço. Se abre compra no diário, tem que ser mais cauteloso. Esse OBV não tá ok. Então virou um evento binário. Se segunda-feira rompe a máxima de sexta-feira, não tenho dúvidas de que vai ter comprador aqui. Isso aqui é um PC de compra claríssimo. Mas tem que ir com muita cautela, tá? Então muita atenção nesse movimento. E com devolveu grande parte do movimento semana passada, não conseguiu vencer média de 50 no gráfico diário, abrindo espaço novamente para o fundo anterior. IX, esse aqui foi a surpresa negativa dessa semana, cara. Devolveu toda a alta da semana passada, veio puxado principalmente por Axia, né, que caiu 7%. Gráfico diário havia confirmado o pivô, não deu continuidade,
Perdeu média de 9, veio buscar média de 20, média de 50 e tem média de 200 logo abaixo. Horrível o movimento desse cara, tá? Horrível. E aí, se não reagir nessa média de 200 no diário, fica muito complicado. E o que me chama atenção é a violência do volume, tá? Então, muito complicado isso aí. E FNC, por enquanto, esse aqui é o mais bonitinho de todos, tá? Venceu média de 20 no semanal, depois de uma sequência de 3 semanas de alta, faz uma correção normalmente técnica, gráfico diário bateu na média de 100, voltou na média de 9, cabeça do pivô, movimento nada assustador aí, tá? Nada assustador. Se vier uma reação aí na segunda-feira, principalmente não perdendo a mínima de sexta, a gente pode deixar engatilhado para terça-feira um 9,4 de compra. Já o IMAT veio buscar a média de 20 no gráfico semanal, depois de ter segurado na média de 50 e retração de FIBO. Gráfico diário já está sendo levado pela média de 9. Está testando média de 50. Se vencer essa região, mira na média de 100. Imob devolveu todo o movimento da semana passada com juros, né? E veio perder o fundo anterior no gráfico diário, parou de novo na média móvel de 200 períodos e perder essa região aí mira fundo de 1.250. O Utility também devolveu o movimento da semana passada. Gráfico diário parou na retração de 50, perdeu média de 9, 20, está testando média de 50. Perder essa região, mira novamente na média móvel de 200 períodos. Dólar futuro deixou um doji no gráfico semanal. Gráfico diário buscou média de 9. Temos um 9,3 de venda aí nesse dólar no gráfico diário, tá? Índice futuro cai 3%. Esse sim deixou um 9,4 de venda no gráfico semanal, tá? Esse não tá nada bonito. Principalmente porque parou na média móvel de 200 períodos do gráfico diário, volta abaixo da média de 50, veio testar a média de 20 e logo abaixo tem a LTA no gráfico diário. Desse canalzinho aí mais espesso. Qual que é o problema nessa história? Advanced Breakdown no OBV já temos no índice futuro, já temos no IBOV, já temos no EWZ. É de suma importância que entre uma reação compradora com muita violência. E aí pode vir dos gringos, né? Vamos lembrar que o gringo tá comprando nesse movimento recente. Dos últimos 18 pregões, 15 gringo comprou. Então é um ponto interessante, né? Vamos ver o que vai vir do candle de quinta e sexta-feira. Na segunda-feira e terça, né? Axia caiu 7% na semana, veio testar a média de 50 no gráfico semanal. E temos um belo problema aí, porque isso aí pode ser um pivô alinhado na média de 20, abrindo espaço para vir buscar a média de 100 do gráfico semanal. Gráfico diário já perdeu todas as médias, está testando o fundo anterior, e aí ponto para o BV, que já tinha feito Advanced Breakdown. Falamos disso aqui semana passada, inclusive. Para baixo, se perder 48, vai complicar ainda mais. B3SA. Cara, tá ok. Por quê? Bate na média de 9 semanal, segurou na média de 50 por baixo, gráfico diário bateu o alvo 1 do pivô, volta na média de 9, média de 200 como suporte, isso aí é o 9,3 de compra, tá? Então não tá feio não. Banco do Brasil. Também não tá feio não. Deixou um doji no gráfico semanal. Ao vencer a média de 9, abre caminho para ir buscar a média de 20 no gráfico semanal. No gráfico diário, venceu a média de 9, venceu a média de 20, venceu a média de 50. Abre caminho para ir buscar a média de 100 lá na região dos 22 ou mais próxima. A média vai descendo ao passar dos dias, né? Tem um pivô confirmado. O volume na sexta-feira foi bem alto, tá? Se fecha segunda-feira de lado acima da média de 9, vai deixar o 9,3 de compra para terça-feira. O único ponto aí esse OBV precisa melhorar. Bradesco, semanal. Parou na primeira retração depois da falha de topo. Falha de fundo, na verdade, né? E por hora, cara, movimento bem técnico, tá? Gráfico diário chegou a esticar, voltou na média de 9, média de 200. Por enquanto, movimento técnico. O que incomoda, vocês já sabem o que eu vou falar, Advanced Breakdown no OBV. E aí nós temos uma divergência monstruosa. E aí, meu, price action pode dar a melhor entrada do mundo. Eu não vou passar compra em Bradesco com o OBV desse jeito, tá? Não vou mesmo. DB Seguridade. Segue renovando o topo, sem sinal de cansaço, semanal tá bem, diário tá bem, toca o baile. BOVA 11, mesmo movimento do índice do IBOV, tá? Voltou na parte alta da lateralização diário, tá na média de 20, média de 50. Se sair um PC de compra daí, legal. Esse cara não teve Advanced Breakdown, tá? Foi o único do quarteto aí, WZ, IBOV, índice, BOVA. E vamos ver o que o mercado vai fazer nessa região. BPAC devolveu parte do movimento da semana passada, confirmou o coin no gráfico diário, voltou na neckline. O OBV tá bem. O volume foi descendente essa semana.
O que seria o ideal? Vem na média de 20 e dá um PC de compra ali. Seria espetacular. Embraer. Embraer semanal tá ali na média de 50, média de 9 por baixo. Isso é um 9,3 no semanal. No gráfico diário passou a semana inteira brigando na média de 20 e reagindo. Uma sequência de 3 doji aí no gráfico diário, quarta, quinta e sexta. Para cima, segue mirando o topo anterior. Para baixo, se perder firme essa região do 81, mira média de 100, média de 50. Itaú parou na parte alta desse canal semanal. Gráfico diário foi no alvo de 100%, largou uma estrela cadente, uma trap também, né? Veio buscar a gap, veio buscar a média de 20, veio buscar a média de 100. Esse aí tá tranquilo, cara. Foi o que mais andou depois de ter batido a média móvel de 50. Então, fazer essa correção não é nenhum absurdo. Realmente não é nenhum absurdo. E, por enquanto, vejo como movimento técnico, tá? E aí é o único que a gente pode marcar aqui nesse gráfico diário, fazer aqui uma retração desse movimento inteiro. Fundo, topo. Tá em cima da primeira retração. Vir até os 40,5 também não seria nenhum absurdo, tá? Inclusive encontrar a média de 50, a média de 200, quem sabe fazer ali um pivô alinhado na média de 50 com o objetivo lá no 49, também seria muito técnico. Então vamos ficar bem de olho nesse Itaú, tá? Petrobras segurou na média de 9, tá na média de 50 de novo no gráfico diário. Essa daí o volume foi ok. Não compro na média de 50, mesmo com o setup na 9. Para cima tem que vencer os 41,80 ali para poder mirar 44, retração de toda essa queda. No gráfico semanal, ao vencer a média de 9, abre caminho para ir buscar a média de 20? Sim, que coincide com a média de 100 no gráfico diário, tá? PetroRio sobe 4,30 na semana, tá na média de 9, vencer essa média de 9, mira a média de 20. Gráfico diário tem um ombro, cabeção, ombro ativo. Para cima, segue mirando 58,36, que se vencido, mira a média de 50, média de 100. Localiza, cai 7% na semana, testando média de 100 do gráfico semanal. Gráfico diário, testando parte baixa de lateralização. Tá bem feio o movimento desse papel. Se perder essa média de 100 no gráfico semanal, abre caminho para 35,70, 32,50, tá? Sabesp, uma correção normal depois do movimento que fez nas últimas semanas aí. Gráfico diário, nós tivemos o que aqui? Se a gente traça a retração de todo esse movimento, o mercado tá na primeira retração. Realmente nada de assustador aqui, tá? Uma volta na região do 28,80, 28,30 não seria nenhum absurdo. Não seria mesmo. Inclusive, se volta ali na média de 200 e faz um novo movimento, poderia ser bem interessante. Mas mais interessante seria se voltasse a partir dessa média de 20, tá? Ficaria mais interessante ainda. Small cai 3,20 na semana. Semanal não é o 9,4, para baixo tem média de 100. Gráfico diário chegou a confirmar pivô, voltou na média de 20. Se vier perder essa média de 20 do diário, mira na LTA. E tem junto aqui a parte alta desse canal de baixa. Suzano sobe 0,9, bateu média de 9 semanal, daí para cima segue mirando média de 20. Gráfico diário tá tentando vencer a média de 50, abrindo espaço para média de 100 lá em cima. O BV já foi, tá? Advanced Breakup bonito no papel, bem bonito. Vencer esses 42,40 aqui, vai confirmar um pivô e abre um belo caminho. Vale, caiu em 70, segurou de novo na região de 72,22. Não temos confirmação de pivô semanal. Tem uma média de 50 aqui como suporte. Gráfico diário veio testar uma região de fundo. E pode sair daqui um fundo duplo, mas tem que vencer a média de 9. Né? Então tem um caminho aqui para Vale desenvolver. Repito, não vendo Vale com esse nível de divergência no OBV semanal e OBV diário. Não vendo, ponto. É uma questão de condicionante. E VEG cai 6% na semana. Tinha acionado semana passada um PC de venda. Veio buscar a média de 50. Perder essa média de 50. Mira na média de 200. Gráfico diário fez aquele ombro, cabeção, ombro. Caiu a semana inteira. Tentou reação quarta, quinta e sexta, mas bateram. Perder essa região de 43,50. Mira fundo anterior. Poxa, Luciano, você venderia VEG aí? Não. Divergência do OBV eu não vendo. Vocês já sabem disso, tá? Aqui tem uma divergência no OBV. Veja que o papel tá numa região de fundo aqui. E não tem motivo aqui para vender VEG. Ainda mais que vai sair balanço, coisa e tal. Então não vale o risco, tá? Falando agora dos destaques da semana. Auri 3 cai 11,05. Chegou a confirmar um pivô, devolveu tudo. O gráfico semanal, inclusive, deixou o 9,4 de venda. Mas tem muita média aí na cara, não faria nada no momento em Auri 3, tá? EG3
acionou aquele pivô que comentamos semana passada. E, cara, tá com caminho pra 28. O OBV se jogou com muita violência, o volume nos últimos 3 dias foi muito agressivo. Uri 3 voltou naquela LTA semanal. Vamos ver se vai entrar reação por aí. Gráfico diário tentou fazer um pivô alinhado em média aqui. Topo fundo. Por enquanto, tá falhando no 111. Se voltar daqui, é um belo espaço para cima. Marco Polo cai 9,80%. Perder 5,16 em fechamento semanal vai confirmar um pivô de baixo, mirando a média móvel de 200, abrindo espaço para os alvos mais embaixo. Direcional, feio. Confirmou o pivô de baixo no gráfico semanal ao perder 12,06. Vendas aqui não existe no momento, tem uma média de 100 aqui no caminho, mas o importante é entender a tendência. Perder essa média de 100 vai abrir um grande caminho para baixo. Grande caminho. E no gráfico diário, temos aqui um pivô de baixa que sai lá da média de 200, vem numa região de demanda, volta na média de 9, média de 50 e faz pivô alinhado nela. Confirmado, tá? Mirando 11, 18, 10 e 50. Feio, muito feio. CIA, testa no fundo anterior, média móvel de 200 vai chegando no semanal. Parece inevitável ir nessa região. Lojas Renner volta na parte baixa da lateralização. É um ativo que já está em lateralização aí desde setembro 25. Fazer um ano já e continua. Né? Axia, já falei. Cogna cai 7%. Bate na média de 9 semanal, volta tudo. Média de 200 serve como suporte. Tá? Não tem venda aqui no semanal. Gráfico diário voltou na parte alta dessa deriva. Bateu na média de 50, voltou aqui. Se entra a reação e rompe média de 50, mira média de 100. Mas aí tem que esperar o mercado falar. Eneva cai 6,70%, falha de topo, zona de oferta gráfico diário, perdeu média de 9,20, mira média de 50, média de 100. PRK cai 6,60 na semana, está numa região de teste de fundo importante semanal. Gráfico diário parou na média de 20, perder esse fundo anterior abre um caminho para baixo. Com muita atenção que esse OBV começou das caras, tá? Se esse negócio aqui dá 2 dias para cima, esse OBV faz Advanced Breakup. Bastante atenção nisso daqui, tá? Isaí cai 6,60 na semana. Devolveu o movimento da semana passada, né? Veio buscar novamente a LTA gráfico diário. Novamente entrou reação nessa região. Interessante é que o OBV fazendo Advanced Breakup mesmo com esse deslocamento todo. Muito interessante, tá? Vou ficar de olho neste papel. Do outro lado, a Pvida sobe 7,40%, segurou bonito no gráfico semanal. Gráfico diário fez aquele fundo duplo, fez o 9,3 de compra, tá indo para o objetivo de 11,56. Belo movimento, tá? Vibra, sobe 5,80, passou muito derivativo disso aqui, renova topo histórico, gráfico diário muito forte e sem nenhum sinal de cansaço. OBV semanal forte, OBV diário forte, volume muito forte, papel muito forte. GGBR, testando região de oferta de novo no semanal, gráfico diário também. Chama atenção a redução drástica de volume na sexta-feira em uma região de resistência, isso não é legal. E aí a gente fica de olho nessa região toda até os 25,50. Se vencer 25,50, esse é um papel para se monitorar de perto, porque o último papel do IMAT que fez uma grande lateralização e rompeu para cima foi a Vale. O resto é história. O GP, imparável, cara. Que isso? Acionou um 92 de compra e o negócio foi embora. Impressionante, cara. Impressionante. Pra cima tá mirando 33. PetroRio já falei. Petro. Vamos 3, sobe 3,50. Veio parar numa região de oferta no gráfico semanal. Gráfico diário, uma região de oferta também. Região de alvo. Daí pra cima mira média de 100. Verdade. Não tem nenhuma divergência aqui. Uma correção na média de 9. Pode acabar dando oportunidade. Beleza? Então é isso daí. Meu muito obrigado pela presença de todo mundo. Um forte abraço para vocês. Para você que quer acompanhar o meu trabalho mais de perto, vem participar do grupo fechado. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Me acompanha lá no Twitter, @noalvoluciano. Sempre posto bastante informação relevante sobre o mercado ao longo da semana. E é isso. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana para todo mundo. Valeu, pessoal. Um abraço.